Graça e paz do Senhor Jesus. Juízes capítulo 18. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas estava procurando um território para morar, porque até aquele dia não tinham recebido herança entre as tribos de Israel. Então os filhos de Dan enviaram 5 homens dentre todas as famílias da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, para espiar e explorar a terra, e lhes disseram: vão e explorem a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Quando se aproximaram da casa de Mica, eles reconheceram a voz do jovem levita. Chegaram perto dele e perguntaram: quem trouxe você para cá? O que você está fazendo aqui? E o que prende você a este lugar? Ele respondeu: assim e assim Mica fez comigo. Ele me contratou e eu me tornei o sacerdote dele. E eles disseram: então, por favor, consulte a Deus para que saibamos se o caminho que seguimos irá prosperar. O sacerdote respondeu: vão em paz, o caminho de vocês está sobre as vistas do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, segundo o costume dos sidônios, em paz e sem desconfiar de nada. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa os oprimisse. Moravam longe dos sidônios, não tinham contato com os outros povos. Então os 5 homens voltaram a seus irmãos em Zorá e Estaol, e esses irmãos lhes perguntaram: e então, o que nos dizem? Eles responderam: preparem-se e vamos atacá-los, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Vão ficar aí parados? Vão depressa, ocupem aquela terra. Quando chegaram lá, ou chegarem lá, vão encontrar um povo que não desconfia de nada. A terra é ampla e Deus a está entregando nas mãos de vocês. É um lugar em que não falta nada do que existe na terra. Então partiram dali, do meio da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados com as suas armas de guerra. Subiram e se acamparam em Kiriat Jearim, em Judá, por isso aquele lugar é chamado Maané Dan até o dia de hoje. Fica a oeste de Kiriat Jearim. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Até aqui no versículo de número 13. Juízes capítulo 18, dando continuidade a esse tempo onde Israel estava debaixo de muita apostasia. Mais uma vez o escritor, ele coloca que naqueles dias não havia rei em Israel. Viram isso no versículo 1. Isso mostra para a gente, irmãos, quando nós estamos sem lei e sem autoridade. É um grande perigo quando nós não temos verdade ou verdades absolutas de Deus que venham a conduzir a nossa vida, as nossas decisões, as nossas escolhas. Então Israel, que conhecia a palavra, que conhecia a revelação de Deus, que tinha uma história aí, de profetas que Deus já tinha levantado, os patriarcas. Agora no capítulo 18 a gente vê nação totalmente sem lei, ou seja, uma anarquia. Não tinha lei, nem lei para que houvesse harmonia social, relacionamentos conduzidos por regras de convivência, e nem lei espiritual. Você percebe então que, como vimos ontem, a idolatria estava ali dentro do coração deles. Mica, esse homem que consagrou o filho dele para ser sacerdote na sua casa, e depois conheceu um levita e falou: olha, você podia ser aqui o nosso líder, o nosso sacerdote. E ele consagra aquele levita que aceita isso sem nenhum problema. Você não vê aqui temor de Deus, você não vê aqui palavra de Deus, você não vê aqui nenhum tipo de alinhamento com princípios de Deus. O que a gente vê é que quando um povo anda na apostasia, ele faz as suas próprias vontades, ele faz as suas próprias escolhas, ele não tem temor de Deus e não tem verdade absoluta para guiar a sua vida, ou seja, entra o relativismo. Mica, ele era da tribo de Efraim, agora ele está sustentando um levita dentro da casa dele, para ser o seu sacerdote pessoal. Isso tudo porque sem palavra de Deus, sem temor de Deus, o coração do homem vai cair sempre nisso.
engano, idolatria, fazer a sua própria vontade, e isso sempre vai trazer confusão. A partir do capítulo 18 de Juízes, a gente vai ver a confusão que estava no meio do povo de Israel. E quando nós não estamos ouvindo Deus, ouvindo as suas verdades absolutas, nós vamos perdendo pelo menos 3 coisas. A gente perde se a gente não buscar conhecer o Deus verdadeiro segundo a sua palavra. Nós vamos perder a nossa identidade, porque você não tem mais clareza de quem você é em Deus. Nós vamos perder o nosso discernimento espiritual. Se você não tem verdades absolutas que conduzam a sua vida, se não tem autoridades espirituais realmente que você discerne que é colocada por Deus sobre a sua vida, nós não temos discernimento espiritual. A gente faz o que o coração mandar. E também, irmãos, sem verdades absolutas, nós vamos perder, sobretudo, a presença de Deus. Você lendo esses capítulos, você não vê nenhuma manifestação da presença de Deus. Você imagina, irmãos, que nível de engano que uma pessoa pode chegar, eu e você, uma congregação, uma nação pode chegar ao nível de engano e de auto-engano. Quando a gente começa a acreditar no nosso próprio desejo, nós começamos a mentir para nós mesmos e achar que estamos buscando a Deus porque nós temos uma religião. É o caso, eles aqui estavam praticando uma religiosidade, uma religião debaixo de engano, superstição. Você percebe que quando, aqui no capítulo 18, o foco está aí na tribo de Dan. A tribo de Dan, desde o tempo de Josué, ela não conquistou a parte da terra que deveria ser dela. Então ela teve dificuldade de conquistar a herança de Deus. Agora aparece no capítulo 18 de Juízes, a tribo de Dan quer conquistar a terra dela. E Deus prometeu a terra. Mas, irmãos, toda promessa de Deus, ela precisa ser alcançada debaixo da dependência de Deus, debaixo das verdades de Deus, debaixo da direção de Deus, não é da nossa maneira. O problema nosso, quando a gente perde aí as referências, os princípios, é tentar fazer as coisas do nosso jeito. E a tribo de Dan falou: vamos lá conquistar, ampliar nossa terra está muito pequena. E quando eles passam ali naquele território, onde justamente estava morando Mica, e estava ali com seu culto no lar, eles percebem ali a voz do levita. A gente não sabe se foi o sotaque, se eles conheciam aquele levita, mas quando eles percebem, eles ficam interessados, e eles entram ali. Quando vem aquele levita, eles interrogam o levita. Você percebe que são 5 homens de Dan que foram enviados para espiar a terra, e a pergunta que eles fazem é: quem trouxe você para cá? O que você está fazendo aqui? O que te prende a este lugar? E o levita responde no versículo 4: foi Mica, fez assim comigo. Ele contou a história, né? Eu me tornei sacerdote dele porque fui contratado. Irmãos, o engano, quando entra no coração das pessoas, elas vão fazer a obra de Deus por dinheiro, por interesse pessoal ou por conveniência. Por que eles fizeram o culto em casa, sendo que Deus estabeleceu um lugar para que todos se movessem para lá? Seja o tabernáculo, seja lá em Siló, onde ficava o tabernáculo, ou depois o templo. Deus sempre nos direcionou a nos reunir para adorar. Eles fizeram o seu culto dentro da própria casa, quando a religião, ela se torna uma conveniência e não uma direção de Deus. Quando o que você faz para Deus, você faz por interesses, ambições, realmente a pessoa vai se tornando um sacerdote mercenário, ganancioso. Você percebe que esse levita não tinha temor nenhum de Deus. Irmãos, quando nós perdemos a visão das verdades absolutas de Deus, que nós não podemos mudar nem relativizar, nós vamos caindo no engano do coração, nós nos movemos por ambição, por conveniência, o que me traz algum tipo de reconhecimento, favor, porque esse levita estava se sentindo muito especial. Me consagraram, ele foi consagrado. Por quem? Por Mica, um homem sem temor de Deus, que roubou a mãe desde novo, e só devolveu porque ele sabia que a mãe tinha amaldiçoado: aquele que me roubou, eu amaldiçoo. Aí ele foi lá, devolveu o dinheiro, e essa mãe não tinha temor de Deus, porque se tivesse,
ia falar, primeiro ia repreender o filho, ia pegar esse dinheiro, e ela diz que, né, consagraria ao Senhor. Pelo contrário, ela tira só uma parte e ainda manda fazer imagens de escultura e de fundição. Escultura é o que faz, né, com madeira ou pedra. Fundição é quando derrete, né, a prata, geralmente, para fazer aquela imagem. Então, irmãos, o povo de Israel, que conhecia ou tinha melhor acesso à palavra, no meio da apostasia, cada um faz o que ele bem quer. Parece muito com os dias atuais. Na verdade, na história da igreja, muitas pessoas usaram o nome de Deus para os seus próprios interesses, porque você vê que o levita falando de Deus. A tribo de Dan queria conquistar a terra, não consultaram a Deus, foram de qualquer maneira, mas quando viram ali, tem um sacerdote que tem um levita, então consulta Deus para a gente. Eles não queriam ouvir Deus, eles queriam apenas uma bênção. Há muitas pessoas querendo uma bênção para fazer a sua própria vontade. E o levita, que era um mercenário, eles encontraram a pessoa certa para fazer a coisa errada com eles, porque era o desejo do coração deles. Olha no versículo de número 5, eles disseram: consulte a Deus, para que a gente saiba o caminho. O versículo 6, o sacerdote respondeu: vão em paz, o caminho de vocês está sobre as vistas do Senhor. Ele não consultou a Deus, ele falou: fiquem em paz, Deus está com vocês. Sabe, o falso profeta vai falar o que a gente quer ouvir, vai nos abençoar em nome de Deus, mas sem autorização de Deus, vai usar o nome de Deus, mas contra a vontade de Deus. O Senhor Jesus falou: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a minha vontade. Andar com Deus, irmãos, é conhecer a Deus e fazer a vontade dEle, é se render a Ele, é entregar a nossa vontade, os nossos direitos para Ele, é obedecê-lo, é amá-lo por quem Ele é, não é nem pelas bênçãos. A gente o ama porque nós nascemos para Ele, porque Ele é glorioso, Ele é eterno, Ele é santo. Mas aqui ninguém conhece a Deus, e a Bíblia diz: o meu povo é destruído porque falta conhecimento de Deus, de quem Ele é. Nós precisamos buscá-lo pessoalmente, nós precisamos adorá-lo de todo o coração, somente ao Deus vivo, e nós precisamos mergulhar, aprofundar o conhecimento da palavra escrita, que é a sua revelação. A revelação de Deus foi escrita através ou na palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, e nós precisamos de ter as verdades absolutas de Deus para conduzir a nossa vida. Nossas decisões, nossas escolhas diárias devem ser pautadas pela palavra de Deus. Consultar o Senhor é consultar a sua palavra, a sua verdade. Mas falsos sacerdotes, eles vão levar os homens, pelo menos, à idolatria. Falsos sacerdotes vão levar os homens à ganância. Eles estimulam inclusive a ganância para que eles possam, os homens, dar dinheiro a eles, e os homens vão se mover no engano do seu próprio coração. E os falsos sacerdotes, eles ensinam a superstição, porque você percebe nessa palavra aqui do levita uma certa superstição. Podem ir que Deus vai com vocês. O que é superstição? É uma fé sem base bíblica. É quando você confia em algo, simplesmente num objeto ou numa palavra que alguém falou, porque você quer acreditar naquilo. Não é uma fé bíblica. E todas as culturas do mundo, até o ateu, o homem é supersticioso em sua natureza pecaminosa. Porque a superstição é sempre acreditar, sabe, na sorte, é evitar coisas porque você tem medo de dar azar. Essas palavras são palavras do supersticioso. Quem conhece a Deus e anda com Deus, ele teme ao Senhor, ele anda pela palavra, ele confia, ele decide pela palavra de Deus. Que a gente vê então no capítulo 18 de Juízes, por ausência de verdade absoluta, o homem faz a sua própria religião e ele se engana e engana outros. Dan, a tribo aqui de Dan, procurava até mesmo as promessas de ampliar a sua terra, mas eles fizeram isso sem ouvir Deus, sem temor de Deus, sem obediência a Deus, e porque não tinha autoridade, não tinha lei. O que resta para um povo ou para uma congregação, um religioso, se ele não tem lei, se ele não segue a palavra verdadeiramente? O que resta é a anarquia e a anomia. A palavra anomia no grego, né, significa ausência de lei, e a Bíblia diz que no final dos tempos vai se multiplicar a anomia, a palavra que aparece em Mateus 24,
Multiplicar a iniquidade é a anomia. Os homens do final dos tempos, eles não vão reconhecer nenhuma verdade absoluta, tudo é relativo. Então, se você quer fazer algo, você procura, até mesmo às vezes a base bíblica, distorcendo alguns textos para poder falar o que você quer ouvir, e aí você anda no seu próprio engano. Irmãos, nós só somos livres do engano amando a verdade, buscando sinceramente ao Senhor, e aí a verdade vai nos purificando dia após dia. Vamos orar? Senhor, obrigado porque o Senhor nos ama, e por nos amar o Senhor nos conduz à tua verdade. Eu oro nessa manhã para que todos nós que temos meditado nesta palavra em Juízes, olhando como que a apostasia destrói a identidade, deforma a espiritualidade, afasta as pessoas da essência do Senhor, que nós possamos olhar para essa apostasia do tempo de Juízes e, ó Deus, perceber a apostasia dos tempos atuais ao nosso redor e a apostasia que tenta entrar no nosso coração. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, nos conduza a toda a verdade, nos purifique de toda idolatria, de toda superstição, de toda ganância, em nome de Jesus, para que nós possamos ser, sim, sacerdotes reais do Rei Jesus, nação santa, que nós possamos exercer o sacerdócio verdadeiro, que é uma vida rendida aos pés de Jesus, uma vida que busca fazer a vontade do Senhor, reconhecendo a tua palavra como verdade absoluta para todas as áreas da nossa vida. Nós oramos, Pai, para que o Senhor nos liberte do engano do coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.